Bom dia, a graça e a paz esteja conosco, amém? Todos estão bem? Tem gente lá atrás, a luz está me atrapalhando um pouquinho. Se vocês quiserem chegar mais perto, são bem-vindos. Como passaram? Praticando coisas novas. Então, recordando as bases do casamento com um propósito bem claro, é o amor, é a expectativa, a comunicação, o perdão. E hoje nós vamos falar sobre acendendo ou reacendendo a intimidade. O casamento é uma aliança. Nós já falamos sobre isso, mas a palavra de Deus em Malaquias diz que Deus foi testemunha entre você e a mulher da sua mocidade, da sua aliança. Nós cremos que, pela nossa confissão, pela nossa declaração, quando casamos, que nós nos tornamos um no Espírito. Assim como nós recebemos Jesus Cristo, nós cremos no coração e confessamos com a nossa boca. A palavra diz que nós somos salvos, não é isso? Com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Então há uma ligação, não é? Entre boca e coração, entre o que nós cremos e o que nós falamos. Mas o casamento é uma aliança ainda mais significativa, porque os dois se tornam uma só carne, pelo ato conjugal, certo? Então, a aliança do casamento, e Deus fala que Ele foi a única testemunha da aliança, por isso Ele odeia o divórcio. Ele fala em Malaquias. Bem, todos casados que estão aqui, naturalmente vivem uma experiência íntima. E a palavra de Deus fala da bênção dos nossos filhos por causa da nossa união conjugal. Mas não é só os filhos, é a realização do ser humano, a intimidade física. E o autor, ele mostra que a palavra de Deus diz que os casais não devem privar um ao outro do seu relacionamento conjugal. Segundo aos Coríntios, 1 Coríntios capítulo 7, verso 5, diz: não priveis uns aos outros, um ao outro, conjugalmente falando. Então, só há um motivo para que o casal não tenha um relacionamento por um período de tempo, se for para se dedicar à oração, e que ambos estejam de acordo. Na discussão nós vamos ver alguns detalhes sobre isso. Quando o autor sugere que
há barreiras na intimidade do casal. Há barreiras. Nós precisamos saber quais são e vencer essas barreiras, para que nós tenhamos um relacionamento ideal, um relacionamento satisfatório, um relacionamento abençoado, um relacionamento feliz na nossa vida. E a primeira barreira é as diferenças do homem e da mulher. Então, há diferenças. O autor mostra algumas delas. A primeira barreira, então, são as diferenças do homem e da mulher. O homem tende a ser mais interessado no aspecto físico do sexo, enquanto a mulher tende a ser interessada mais no aspecto sublime da relação. Então, há toda uma motivação, não é? Diferente do homem e da mulher. A mulher, geralmente, é mais cíclica, ela tem períodos do desejo sexual, enquanto que o homem, ele parece estar pronto a qualquer hora. Então, essa diferença é muito significativa. Se o marido chega em casa a qualquer hora, e para ele qualquer hora é hora. E a esposa não, ela estava ocupada com as crianças, ou está preocupada com certas coisas. É diferente. Então, as diferenças precisam ser analisadas, a gente precisa saber que existe e vencer essas barreiras, essas dificuldades. O homem, ele é excitado pelo olhar, os olhos. Jesus, ele falou bem claro sobre isso, né? Do teu olho te faz pecar. A mulher, ela é diferente, ela precisa de palavras, ela precisa de carinho, ela precisa de toques, não é? E é uma outra dimensão. Enquanto uma dimensão é rápida, a outra pode ser demorada. Ainda há mais. Acho que todos já ouviram falar daquela comparação do homem, é comparado com um micro-ondas, e a mulher é comparada com um fogão a lenha. Ambos aquecem. Não é? Ambos aquecem. O comportamento do homem ele é mais segmentado. Ele pode estar uma hora trabalhando muito
e, ao mesmo tempo, estar pronto. Ou estar dormindo e acordar e estar pronto. A mulher, ela é mais holística, quer dizer, é um todo, faz parte de um todo. Não é como o homem. Está pronto rápido. Outra barreira que o autor diz que acontece no casamento é a fadiga, o cansaço. E o cansaço, ele não é só físico, ele pode ser também emocional. Por exemplo, as atividades de uma mulher, às vezes na casa, torna ela cansada, esgotada. Né? O filho deu trabalho, a máquina de lavar parou, sei lá, tantos problemas que acontecem durante o dia, não é? Então, a fadiga impede do bom relacionamento conjugal. O que o autor sugere é que o relacionamento conjugal, ele deve ser levado a um clímax de plenitude, de complemento, de felicidade, de realização. Não é simplesmente uma necessidade física que precisa, de alguma maneira, ser satisfeita. Eu acho que todos precisam entender bem isso, que o nosso casamento, e sendo o casamento uma aliança, o relacionamento conjugal seria a celebração dessa aliança. Então, tudo aquilo que nós vamos fazer com a ideia de celebrar, toma um significado mais importante. Concorda? Vamos celebrar um aniversário, vamos celebrar uma vitória, uma conquista. Então, nós trabalhamos para que aquilo seja revestido de significado. E no relacionamento conjugal não é diferente. Então, essas barreiras podem vir impedir as diferenças, a fadiga, o cansaço, né? E isso pode impedir que nós sejamos realizados conjugalmente. Terceiro lugar, ele fala de substituir o sexo por outra coisa. Por exemplo, por pornografia, ou masturbação, ou uma coisa que você substitui o ato conjugal. Todos sabem de que eu estou falando. Não é? Então, não deve haver nenhuma substituição. Nós fomos criados desta maneira, Deus nos criou assim, Deus criou o seu cônjuge, não é? E ambos vão se completar e se satisfazerem plenamente, não é? No ato sexual, na vida sexual. Agora, não é um ato, é uma vida. Isso aí nós vamos partir para o ponto mais importante, agora que o autor fala, que se trata de o sexo em 3D, entre aspas, 3 dimensões. Isso porque nós somos tridimensional. Eu sou espírito, tenho uma alma e vivo num corpo. A personalidade, o eu, espírito, Paulo, não sou isso que vocês veem. Aqui é minha casa. Eu moro nesse corpo.
eu vivo nesse corpo. Paulo, essa personalidade que tomou esse nome, Paulo. Entende? Eu que falo com você, que tenho raciocínio, que tenho sentimentos, que tenho um corpo. Agora, o sexo está no corpo, mas ele é a totalidade do que eu sou. Deixa eu fazer algumas perguntas práticas aqui. Estou sentindo falta do pastor, porque ele é muito dinâmico para fazer esse trabalho, não é? Mas pense no seu cônjuge. Você percebe ele além do corpo? Você percebe ele na sua alma, no seu espírito? Quem está com o seu cônjuge aí? Você percebe o seu cônjuge no espírito? Você sabe que ele é uma pessoa que tem amor, é uma pessoa racional, ponderada, ou não? Bom, aí você vai perceber. Você percebe que o seu cônjuge é uma pessoa espiritual, que aquelas manifestações do Espírito, você percebe no seu cônjuge? Compaixão, amor, bondade. Você percebe também ódio, raiva, ou o que o pastor falou hoje, ressentimento, amargura. Você percebe isso no seu cônjuge? Quem quer falar? Vamos falar. Quer falar? Não, sim, a gente tem que... Bom dia, irmãos. Vou até relatar um caso que aconteceu com a gente agora semana passada. Eu ministro o curso Homem ao Máximo aqui na igreja e tem uma lição que tem um texto que ele fala assim: em algum momento da nossa vida nós tivemos dúvidas que o nosso cônjuge era a pessoa ideal para nós. Estou ouvindo? Estou ouvindo, irmãos. E aí, nesse caso, né, eu grifei esse texto para discutir com os irmãos em sala. E eu estava repassando essa lição em casa, a Branca leu, né, esse trecho, porque realmente estava grifado, e ela me perguntou se eu tinha dúvida, né, se eu tive dúvida algum dia. E aí, diante da minha resposta, eu percebi que ela se sentiu tocada, ela foi para o quarto, né, ficou triste com algumas coisas e tal. E nesse momento eu percebi, né, que além da questão física, aquele texto atingiu a alma dela, né? Eu vi que ela ficou bem triste, ficou magoada com algumas coisas. Depois a gente foi conversar. E a conversa, o homem é mais prático, como o senhor falou, né? Assim, a gente acaba sendo mais direto, a gente às vezes acaba tendo um pouco duro em algumas palavras. Aí eu expliquei, ela falou que tinha entendido, mas eu percebi que não tinha entendido. Eu fui tomar banho, né? Aí, tomando banho, eu pedi a Deus para me dar sabedoria, como tratar o assunto, né? E não deixar que aquilo atrapalhasse a nossa noite. Enfim, aí, né, Deus me deu a palavra, voltei à cama, pedi para ela se sentar, nós oramos, né? Aí expliquei direitinho para ela, ele entendeu. No final da noite nós terminamos, terminamos não, né? Começamos a nossa noite naquele momento que a gente acabou dando risada, a gente adormeceu sorrindo, né? Brincando e lembrando que tantas dificuldades nós passamos em nossas vidas não era aquilo que, né, uma frase ou uma situação que ficou lá no passado e que poderia atrapalhar nossos dias de hoje. E aí, agora eu até pegando o gancho que o senhor falou, né, que o homem parece um micro-ondas e a mulher é um forno a lenha. E esses dias, na hora do almoço, eu deixei uma mensagem para ela que realmente eu acabei acendendo o forno bem antes Ou seja, mas não foi para corrigir, né, aquela situação, e sim foi para mostrar a importância que ela tem em minha vida, né? Então eu deixei bem claro isso a ela, e realmente quando eu cheguei em casa foi uma surpresa muito agradável.
Então, isso é importante, a gente entender o corpo da mulher, mas também entender a alma dela, né? A sensibilidade e o que ela precisa para se sentir segura no seu casamento. Ok. Entenderam? Nós temos que perceber o nosso cônjuge. Se nós percebemos essa tridimensão, essas 3 dimensões, então o sexo é tridimensional. Não é só o relacionamento físico, mas você está tendo uma comunhão de alma e de espírito. Você é uma comunhão integral. E aí, então, há sucesso. Não é? Você não coloca, você não tem o relacionamento sexual somente por uma necessidade física, mas emocional, espiritual. Isso é o ideal. Quem mais vai falar? Vamos, hoje nós temos que falar. Estão falando juntos? Ninguém mais? Todo mundo tímido. Todo mundo tímido. Então, nós devemos ter consciência de que o cônjuge tem necessidade, e termos isto em prioridade. Então, por isso, há sugestões de ter um dia separado, se você está com muita atividade, se vocês têm muitas preocupações, se ambos trabalham ou estudam ainda. Há fases na nossa vida em que as coisas precisam ser encaixadas de tal maneira que nós venhamos a ter tempo. Assim como nós paramos para comer, assim como nós paramos para dormir, não é? Nós temos que parar para dar atenção e para dar o que é devido. O que a palavra de Deus fala, quando fala de privar o outro, ele diz assim, não, o marido conceda à esposa o que lhe é devido, e a esposa concede ao marido o que lhe é devido. Então, é uma reciprocidade. Ninguém é mais importante no relacionamento. Os dois são importantes. É cada um dando de si para o outro. Doando. Não é? Ali a Bíblia diz assim, o marido tem poder sobre o corpo da esposa. E a esposa tem o poder sobre o corpo do marido. Agora, nós não usamos desse poder como dominador ou como dominadora, simplesmente por nossa causa. Isso fala do lugar que nós precisamos realmente perceber um ao outro, sentir um ao outro, e ser complemento para o outro.
Bem? Então, isso vai fazer sentido e vai melhorar. Então, quando ele fala de reacender essa intimidade, ele está pensando em que os casais não estão tão bem como deviam ser, certo? Então, eu não conheço nenhum de vocês, nós não temos intimidade para saber e não temos tido oportunidade de estar juntos para conversar, mas a sugestão aqui, o relacionamento precisa ser reacendido. Então, você vai fazer uma análise com a sua esposa, né? Os dois vão fazer uma análise e ver em que ponto você está. Hoje, por exemplo, que nota você daria para o seu relacionamento conjugal? Vamos ver de 1 a 10. Vamos dizer que de 7 para cima está ótimo, né? De 5 até 7 está mais ou menos. Abaixo de 5 não está bom. Vamos ver quem dá, levanta um número aí. Quanto você dá para o seu relacionamento? 7. Então tá bom, né? Quem mais? 7 também? Vocês aí? 8. Nenhuma esposa falou ainda. E aí, você concorda com ele? Quem dá mais ou quem dá menos? Nós estamos numa classe, nós estamos aprendendo. Converse com seu cônjuge e veja, pergunta para ele, quanto você dá? Pergunta para ele. Que nota você dá? Aí, chegaram a uma conclusão? Hã? Não conseguiu, não? Não gostou da nota? Olha aí. Mas vai gostar, porque vai melhorar. Quantos acham que precisa melhorar? Levante a mão. Ótimo. Ótimo. Então, nós estamos no lugar certo, né? Porque nós estamos aprendendo. E se nós temos essa compreensão de que nós somos seres espirituais e que temos o Espírito Santo em nós, isso é uma chance muito grande de sermos bem-sucedidos, porque Deus vai nos ajudar. Parece que o assunto não é tão espiritual, e às vezes a gente fica pensando assim, pastor, será que você não está confundindo um pouco aí a questão, falando do Espírito, e falando que Ele vai ajudar, que Ele vai... Irmãos, Deus nos criou assim. Qual a alegria do Criador em saber que aquilo que Ele criou está funcionando do jeito que Ele criou? Eu fico pensando que é maravilhoso, que Deus quer abençoar o nosso relacionamento conjugal, certo? Ele tem interesse nisso, de você ser uma pessoa feliz, uma pessoa completa, uma pessoa, se é o homem que sai de casa, um homem que tem vontade de voltar para casa, para ver a esposa, para estar com a esposa, e que olha para os filhos e vê que os filhos são produtos de um amor, de um relacionamento. Hoje, todos adultos lá em casa, os meus filhos todos adultos, casados, com filhos, quando nós
temos oportunidade de nos abraçar e dizer que eu te amo. É uma coisa, é parte da gente, é parte da nossa vida. Entende? Então não há... nós devemos vencer essa dificuldade que nós achamos espiritual e que o sexo é uma coisa material e que não é tão santificado. Se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos, habita em nós, então esse mesmo Espírito, que é o Espírito de sabedoria, que é o Espírito de revelação, que é o Espírito de entendimento, que é o Espírito consolador, Ele vai fluir através de nós, para um bom relacionamento, amém? Então não é como sentar nas refeições. Você senta nas refeições e você pode encher a boca e abrir o coração e dizer: Deus, muito obrigado por essa mesa, por esse alimento, por isso aqui. E a mesma coisa quando você vai à cama: muito obrigado. E você tem o tempo e é maravilhoso, você diz: Deus, muito obrigado. O Espírito Santo não vai sair de você, Jesus não vai sair de você, amém? Ele vai continuar em nós, operando em nós. Pois não? Queria aproveitar a oportunidade. Graças e paz a todos. Falando sobre isso, fez lembrar duas situações, né? Uma que eu presenciei em um trabalho voltado para a família, para os homens, né, casados, e eu glorifico a Deus, né, pelas boas palavras que estão sendo feitas aqui, inclusive pelo livro que estamos lendo em casa, porque eu escutei de um palestrante justamente o oposto, uma materialização quase fisiológica do relacionamento sexual, ao ponto de ele usar o mesmo versículo, a passagem, sobre a necessidade, falando assim, pela palavra você tem que obrigar a esposa a cumprir a necessidade, porque é uma necessidade fisiológica. Eu fiquei extremamente assustado. Temos também outro extremo social, né? Se você procurar no YouTube, tem uma passagem, né, uma mulher sincera, casada, falando sobre relacionamento conjugal. Ela vai falar assim: tem que ser espiritual, mas qual a espiritualidade que ela colocou? Que na hora que pegar, antes tinha que orar a Deus, e no momento que terminar, tinha que glorificar o Senhor com um hino. Então, assim, se a gente vê uma disparidade muito gigantesca, né? E o que eu vejo, principalmente nesse meio, que é mais saudável, não há uma dificuldade de entender que a pessoa ela é corpo, alma e espírito. É a gente conseguir alinhar a realidade com a nossa dificuldade de compreender o outro, porque são culturas diferentes, vieram de backgrounds diferentes, principalmente sermos bombardeados com várias expectativas masculinas, né, através do soft pornô, da pornografia, da cultura masculinizada, né, e nas mulheres também, por conta das expectativas, por exemplo, que vai trazer através dos romances, chega a ser surreais, que não condiz com a realidade. O que tem, por exemplo, de livros de Richard Parkes não condiz com a realidade do dia a dia entre o homem e a mulher. Então, como alinhar isto, né, que não só de um ato sexual, mas de uma vida sexual do casal? Entenderam a colocação? Então, realmente no mundo é cheio de fantasias, cheio de imoralidade, e cheio de degradação. E é por isso que a Bíblia condena, então, o sexo fora do casamento, né? Ou o homossexualismo, de ambas as partes. Por quê? Porque o sexo é santo, o sexo é bom, o sexo foi Deus que criou. Deus criou desse jeito, é o jeito certo.
Existe um livro que é muito interessante para mães de meninas, de jovens, né? O Porquê do Ímen. Do ímen, né? O rompimento do ímen, né? De uma recém-casada virgem, ele sela com sangue. E claro que em alguns casos não acontece isso, mas o ato sagrado, o ato do fazer amor no matrimônio, no casamento. Então, assim, esse livro é interessante, ele comprova também toda essa espiritualidade sadia que há por trás, né, do ato conjugal. Eu queria colocar também, na nossa sociedade, o poder do sexo está na mão da mulher, porque se for tirado dela contra a vontade, é crime, né, um crime hediondo. Então, assim, eu queria colocar assim, para a mulher, o ato conjugal começa fora da cama. Ele começa antes de tirar a roupa, né? Ela se sente especial e única conforme ela se relaciona com o esposo, né? Seja no ato ou antes dele ou depois dele. E para o homem, a singularidade dele é o trabalho. Ele se sente especial se está tudo bem com o trabalho, né? Então, na parte das diferenças, eu acho que isso é uma coisa muito importante, né? Muitas vezes, se não está tudo bem no trabalho do seu esposo, é aquele dia que você vai ter que falar assim, opa, deixa ele quieto, né? Agora, se o relacionamento conjugal não está bem, é a mulher que quer ficar quieta, porque ela só se sente especial quando o relacionamento dela com o esposo em todas as áreas flui, né? E não dá para fluir só no ato conjugal, né? Então, realmente, é muito interessante isso de trabalhar, consertar outras áreas, conversar sobre tudo, para que aconteça esse transcender, né, no ato conjugal. Entenderam? Muito bom. Então, com essa aula de hoje, reacendendo a intimidade, nós vamos ver como é importante os outros capítulos que nós já estudamos atrás. O perdão, a comunicação, o amor, a expectativa. Entendeu? Porque tudo agora tem a ver, está ligado. Você não pode achar, não, eu não perdoei, mas está tudo bem. Ou a nossa comunicação está ruim, eu estou gritando, eu estou falando, eu estou esbravejando. Não, mas está tudo bem. Quer dizer, não está tudo bem, quer dizer, é um todo. Não é? Nós vamos trabalhar um todo na nossa vida. E o autor sugere agora, então, que os casais façam uma avaliação. Como todos ainda não conseguiram o livro, eu fiz uma xerox aqui do restante do capítulo e quero que cada um pegue. Você pode distribuir para mim? Eu fiz 30 cópias, cada uma para um casal, eu acho que vai dar. Acho que não temos todo mundo aí. Eu xeroquei a página 66 em diante. Quem tem o livro pode acompanhar no livro.
Meu bem, você precisa me acompanhar, eu vim aqui falar todo dia. Muitas vezes nós, como casais, nós temos vergonha de falar desse assunto. Não é verdade? Mesmo entre os casais, a gente tem vergonha. Mas qual é a arma do diabo nesses últimos dias aí no mundo? Qual é a arma que ele está usando? A família. Onde começa a família? É no casal. A família começa onde? É no nosso casamento começou a família. Quando nós nos casamos lá em 66, Deus estava estabelecendo a nossa família. No seu casamento, Deus estabeleceu a sua família. E onde o diabo está querendo minar? Não é de hoje não, gente. Isso é coisa antiga. Porque se ele destruir a família, acabou. Quando nós temos a verdade, quando nós conhecemos a santidade de Deus para o nosso relacionamento, nós ficamos calados. Se nós lermos Romanos, Romanos é tão claro no relacionamento de casal. Onde a santidade de Deus está lá, onde você olha depois do ato um para o outro, você não tem vergonha do que aconteceu. Você sabe que Deus estabeleceu. E não há conserto, gente. Muitas vezes a gente desanda tudo durante o dia e quer consertar no ato. Não é por aí. Nós precisamos consertar as coisas antes, para sermos felizes e completos. E não ficar amargura, não ficar ressentimento. Então, como casais, não podemos ter vergonha. Vergonha, os nossos filhos adolescentes, não deixe eles aprenderem isso lá fora. Ensine da forma que Deus tem te ensinado. Converse. Abre o assunto com seus filhos, jovens e adolescentes. Porque o diabo quer destruir a vida dos nossos filhos. Nós sabemos o que está aí no mundo. Não vou abrir porque o pastor diz que vai trazer alguém e nós sabemos o que está acontecendo. Mas comecem em nós. A verdade, a santidade de Deus começa em nós. Amém? Não tenha vergonha, irmão. Não tenha vergonha, minha irmã. Deus te fez. Deus nos fez dessa forma. E Ele ia ser um Deus não amoroso, tirano, se Ele colocasse algo dentro de nós e dizer, não, você não pode desfrutar disso. Amém? É uma bênção a nossa vida sexual. É uma bênção a nossa vida a dois. Amém? Obrigado. Eu levo isso aqui para você ver. Ok, mais alguém quer falar? Está encorajado? Então, aí na página 66, no final aí da página 66, 120 dias de construção de um casamento intencional. Então, o autor sugere isso, um propósito claro. Por esta razão, o homem deixará pai e mãe, se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. Este é um mistério profundo. Refiro-me, porém, a Cristo e à igreja. Portanto, cada um de vocês também amem a sua mulher como a si mesmo, e a mulher trate o marido com todo o respeito. Efésios 5, 31 a 33. Essa descrição fornece a base para a fé, não é? Como nós vimos aqui, instilar fé cristã nas próximas gerações. Então, ele põe aqui uma estratégia com base nisso, não é? Na página 67, você vai ver aí as 5 áreas que nós acabamos de estudar. Redefinir o amor, libere as expectativas,
refine a comunicação, reinicie o perdão e reacenda a intimidade. A sua realidade atual. Complete as seguintes questões da sua intencionalidade no casamento durante os próximos 120 dias. Nutrindo a intimidade. Teve uma noite de namoro, 2 ou mais vezes por mês, para dedicarem-se apenas um ao outro? Pode escrever aí, se tem caneta aí, pode escrever. Fizeram isso? Não fizeram? Vão fazer? O plano é começar agora. Nós vamos ter para lá, certo? Escreveu um bilhete, mandou flores, ou demonstrou outra forma tangível de amor, pelo menos 2 vezes por mês? Então, marido, especialmente aqui, esse item é seu. Aí, vamos ver se você vai fazer isso aí. Virando a página. Ligou durante o horário do trabalho, sentaram para bater papo, fizeram caminhada juntos, ou mantiveram algum tipo de comunicação focada nos dois, pelo menos 3 vezes por semana. Veja que o autor aqui está pegando firme, né? Nós vamos começar a fazer isso e no domingo que vem, lição prática aqui, cada um dando depoimento, né? Orou com o seu cônjuge, além da hora do jantar, pelo menos 2 vezes por semana. Então, orarem juntos não custa mais do que 3 minutos. Às vezes, precisa orar um pouco mais, né? Chorar junto, se tem uma necessidade, clamar junto, se tiver uma necessidade. Demonstrou contatos significativos, abraços, beijos, carícias e afirmações verbais, palavras de apreciação, admiração e afeição, pelo menos 1 vez por dia. Então, a lição para casa aqui está bastante. Evitando perigos. Tomei alguma atitude para não arriscar meu casamento em minhas áreas vulneráveis, temperamento, tentações sexuais, relacionamentos no trabalho, tempo passado fora de casa, linguagem depreciativa e abuso de substâncias, etc. Ao estabelecer e manter limites e aumentar a confiança. Quer dizer, isso aqui é se você tem áreas que você precisa de ajuda, de controle, de ter uma atenção especial para você não cair em problema, tá? Fiz um esforço consciente, com cuidados pessoais, físicas e emocionalmente, para que sejamos os melhores parceiros por toda uma vida. Então, cuidado físico. Após um conflito, pedi desculpas ou perdoei meu cônjuge antes de irmos para a cama. Isso que a Alice acabou de falar. Não é? Houve acerto. Dê uma nota para o seu casamento. Então, A, B, C, D e E. Com elevados propósitos. É A, se você... Nada mal, distanciado, muito distanciado, totalmente sem propósito. Como está o seu casamento? Aqui ele faz de uma maneira diferente que eu fiz. Mas você pode criar aí uma situação para você avaliar o seu casamento. Quer dizer, o maior interessado é você. Amém? O mais abençoado vai ser você, se você fizer. Tá? Com os 5 pilares, os pilares que nós estabelecemos, que são, voltando aqui na página anterior, esses pilares aqui, redefina o amor, libera a expectativa,
refine a comunicação, reinicie perdão, reacenda. Esses são os pilares. Com esses pilares em mente, o que nós vamos fazer? Escolha pelo menos uma atividade que possa ocorrer periodicamente para que você realize durante os próximos 120 dias, de começar a estreitar os laços de seu casamento. Escolha as atividades a seguir ou crie as suas. Noite de namoro, é uma sugestão. Se você não tem ainda, não é? Por mais de 2 décadas, ele disse que tem o hábito de separar um dia da semana para dedicar a essa relação. Então, é a experiência dele. Ou ver um filme, ou jantar, ou fazer um piquenique, seja lá o que for. Alguma atividade que você possa estar junto. Ou uma caminhada. Às vezes, uma caminhada faz bem. Às vezes não dá para conversar muito, né? Porque você cansa, então não dá, mas pelo menos estar juntos, não é? E agora tenho visto casais andando por aí, ele está com fone de ouvido, ela está com fone de ouvido dele, parece que não é sintonizado na mesma música, né? E acaba que está uma atividade junto que não está junto, tá? Então, nós devemos fazer essas atividades juntos. Próximo, orando junto. Isso, às vezes, no começo é difícil, mas é aqui que nós temos a sugestão que o pastor deu aqui da 752, famílias, que é 7 vezes por semana orar nas refeições, 5 vezes especificamente com a família toda, 1 hora que compartilha alguma coisa, e pelo menos 2 vezes na semana o cônjuge orar junto. Então, esse é o 752. A lista dos 3 mais. Se a minha meta como marido é amar minha esposa, e se o amor não é um sentimento, mas um compromisso para preencher necessidades legítimas, então não seria útil saber quais são as suas necessidades? Eu diria que isso é essencial. Mas como eu posso conhecer as suas necessidades? Aqui está uma ideia radical. Eu poderia perguntar a ela. Agora, esteja disposto a perguntar, né? O que você quer que eu faça? O que você precisa? Qual é a sua necessidade? Então, nós partimos para isso, e aí, então, regaça a manga, né? Eu acho que tem às vezes tem alguma lista por trás disso, né? Vai aparecer uma lista. Afirmação de aniversário, é a próxima. Durante o aniversário de algum membro da família, os outros familiares dizem algo especial sobre o aniversariante no momento da festa. Comumente falamos sobre os traços específicos do caráter ou as ações que observamos neles durante o ano anterior. É uma grande justificativa pensar por um momento assim de comunicação tão positiva com a minha esposa. É um lembrete de que eu devo fazer isto com mais frequência. Quer dizer, não espere o aniversário, né? Mas, se está chegando, aproveite o aniversário, tá? Quadro de oração. Aqui ele sugere ter um quadro de oração que vocês possam orar. Trabalho em equipe. A mesma coisa, isso acontece se a gente vai e terminou por aí, tá? Ok, o que
ficou dessa reunião de hoje? O que mais destacou para você? O que vocês vão fazer? O que nós vamos fazer? Estão felizes? Muito felizes? Diga para o seu cônjuge que você está feliz. Está feliz porque ele está aqui? Está feliz porque ele está do seu lado? Está feliz porque ele é saudável? Está feliz por todos esses anos que vocês estão juntos? Diga, diga, diga. Aproveite esse momento de comunicação. Eu estou muito feliz de estar nessa igreja. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Vocês olham às vezes para nós e vê a gente falando que nós estamos vamos completar 56 anos de casado, os filhos casados, neto casado, então vocês acham assim, esses dois estão no fim da picada. Nós estamos em plena vida, vivendo 100% daquilo que Deus quer para nós. E nós estamos entusiasmados por poder compartilhar isso com vocês. E não queremos apenas restringir esse tempo de escola dominical, mas nós estamos às ordens, nós queremos a amizade de vocês, queremos conhecer, ainda não sabemos os nomes, estamos nessa fase que temos um pouco de dificuldade de guardar. Se alguém disser, se eu pedir para levantar e disser os nomes, é capaz que eu não vou lembrar a hora que chegar ali, mas nós vamos escrever o nome de vocês e nós vamos aprender todos os nomes, e a nossa casa está às ordens, o nosso tempo está às ordens para ouvir, para receber de vocês. Nós estamos também prontos a aprender. Nós sabemos que a mudança e as coisas acontecem muito rapidamente. Hoje nós aprendemos com o meu netinho de 5 anos, que ele ama o sistema solar e os planetas. Ontem eu cheguei na casa dele, à noite ele estava ensinando para o pai dele: olha, Plutão, papai, é muito frio, aqui é muito frio, esse lugar aqui é muito frio. Então, a velocidade que as crianças estão aprendendo, ele monta o planetário dele, ele tem vários planetários. Eu já fiz um planetário maior para ele, com todos os planetas, e ele sabe, se não tiver nada, ele começa a pegar bolinhas, e ele acha cada uma que é parecido com o planeta que ele sabe, e põe na ordem, e fala como eles funcionam e tudo mais. E tem 5 anos. E às vezes nós chegamos para os netos e damos o celular e falamos: por favor, configura para mim aqui que eu não sei. E eles fazem. Então nós estamos prontos a aprender. E nós queremos essa convivência de família. E o alvo desta igreja é a família. Nós, então, viemos para o lugar certo. Nós viemos para cá com muita alegria no nosso coração e estamos dispostos. Amém?
te abraço. Em nome de Jesus. Amém? Tá bom. Até a noite. Vou estar pregando hoje à noite, se vocês não sabem ainda. Vão me ouvir se vocês vierem.